A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por esta oportunidade, o privilégio que temos nesta tarde, gravando mais uma videoaula neste abençoado dia. E nós estamos aqui subsidiando, meus amados, as lições da nossa revista Betel Dominical. São as nossas lições preparadas para os domingos pela manhã em nossas igrejas e congregações, na nossa escola Bíblica Dominical. A próxima lição é a lição de número 8 para o dia 25 de novembro de 2018. Quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanham neste canal, o canal Pão do Céu. Um canal que é uma bênção de Deus para a minha e a sua vida. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Meus amados, na próxima lição o nosso título é O Povo é Impactado pela Palavra de Deus. O povo é impactado. A palavra de Deus, ela tem esse poder de impactar qualquer povo, principalmente aquele povo que era o povo de Deus. Um povo que estava recomeçando, reiniciando a sua verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. E por que a palavra de Deus ela tem esse poder de impactar o povo? O texto áureo responde: porque toda a Escritura divinamente inspirada, porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, quando é inspirada pelo Espírito Santo, e sabemos que toda a Bíblia ela se torna proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. Então, o texto de ouro desta lição, para esta lição, é 2 Timóteo 3:16. A palavra de Deus, ela tem o poder impactante quando ela é falada na inspiração do Espírito Santo e com o propósito de ensinar o homem, de redarguir o homem, de corrigir o homem e instruir este homem na justiça de Deus. Porque isso causa um impacto verdadeiramente no caráter do homem. A verdade aplicada, ela diz que é muito importante não apenas ler a palavra de Deus, mas buscar entender para praticá-la. Ler a palavra de Deus não é tão difícil, principalmente para quem gosta de leitura. Mas deve haver uma busca no coração do homem para entender. E depois que entender, tornar em prática. É a parte mais difícil, é esta. E por quê? Porque o caráter do homem não deixa. O caráter do homem, ele não deixa este homem pôr em prática aquilo que ele leu e entendeu da palavra de Deus. O caráter, ele é formado pelo Senhor. Ele não é uma herança, ele não é um legado. Ele é formado no homem pela presença do Espírito Santo. Os textos de referência estão em Neemias capítulo 8, versículo 1, 2 e versículo 3. E a nossa introdução para esta lição, ela nos chama a atenção a observar a relevância da palavra de Deus na história de Israel e, evidentemente, em cada membro do corpo de Cristo, ou seja, a relevância para uma multidão e para uma pessoa no seu individual. O estudo e a prática das Escrituras produz impacto e transformações em vida. Então, o impacto, a revista está aqui já esclarecendo o impacto que a palavra de Deus causa numa multidão ou num ser individual, é a transformação do seu modo de viver. O tópico 1, ele diz assim: mobilização para a palavra de Deus.
desde o retorno do cativeiro, que o povo estava sendo estimulado, conscientizado e motivado para levar adiante o grande projeto da reconstrução. Templo, muralhas e portas. Meus amados, templo, muralhas e porta. O grande projeto de reconstruir, o foco era esse. O foco era o templo, as muralhas e as portas. Isso nos chama atenção para os nossos dias. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então isso nos chama atenção para os nossos dias, porque templo, aqui fala, a revista fala literalmente um templo, erguido pela mão do homem, literalmente uma construção. Mas o templo aqui está falando também da nossa vida. Paulo diz que nós somos templo do Espírito de Deus. É o nosso corpo. Então, o grande projeto, o grande alvo para uma reconstrução da parte de Deus através e na vida do homem é primeiro começar pelo templo. Temos que cuidar do templo, a casa viva do Espírito Santo. Depois as muralhas, porque as muralhas simbolizam o que? A proteção. E só tem uma coisa que nos protege a nossa vida espiritual, é a doutrina da palavra de Deus. As muralhas, literalmente, protegiam as cidades para os inimigos não entrar. A doutrina da palavra de Deus protege a igreja e protege o crente na sua individualidade, também para que não seja contaminado ou a sua fé, a sua devoção, a sua adoração não seja invadida pelos inimigos. Templo, muralhas e portas. Olha, portas. Aqui fala de entrar e de sair. As portas foram reconstruídas com toda a diligência. Na nossa vida, na vida do ser humano, essas portas podem simbolizar uma simbologia de quê? Da boca, dos ouvidos e dos olhos. São portas. São portas do templo humano. São portas do templo que é a casa viva do Espírito Santo. Então, temos que reconstruir a nossa forma de falar, de ouvir e de olhar. Porque aí está as portas que o inimigo pode entrar para contaminar o templo de Deus que é a tua vida. Tópico 1, subtópico 1 diz, uma ordem dada por Deus. Dentre muitas instruções dadas por Deus durante a peregrinação de Israel no deserto, antes de entrar na Terra Prometida, uma deveria ser observada logo após passar o Rio Jordão. Escrever e anunciar os mandamentos ordenados por Deus. Aprendemos que em meio a tantos importantes afazeres em nosso dia a dia, não podemos deixar de priorizar o nosso contato com Deus por intermédio da sua palavra. Então, logo após passar o Rio Jordão, havia uma responsabilidade, uma ordem do povo tornar legível, escrevendo e anunciando todos os mandamentos, todas as ordens de Deus. Deuteronômio 11, 26. Isso significa convidar Deus, convidar o Senhor, não deixar o Senhor de fora. Então, se você deseja uma nova vida, uma reconstrução de vida em você, não deixe Deus de fora. Sempre esteja escrevendo em tábuas do seu coração e anunciando pela sua boca os mandamentos e ordenanças de Deus, porque isto era uma ordem dada por Deus a todo aquele povo que estava na liderança ali de Neemias e de Esdras. O tópico 1, subtópico 2, vivendo na Terra Prometida. O povo estava de volta à Terra Prometida, ainda que continuasse subjugado ao Império Persa. Contudo, era preciso lembrar que, mesmo nesta condição, continuava sendo o povo de Deus e, portanto, comprometido com a aliança firmada anteriormente. Então, veja bem, na faculdade,
na empresa, seja lá onde for, aonde você esteja sendo subjugado, o povo era povo de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, mas estavam subjugados, ou seja, eles tinham como chefe o imperador da Pérsia. Mas nem isso foi o suficiente para tirar a identidade do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus temeu primeiro a Deus. Mesmo assim, o povo continuava sendo povo de Deus. Deus coloca o crente em lugares bons, numa faculdade, num bom emprego, na sociedade, em meio ao rol de amigos. Mas o povo tem que continuar, você tem que continuar entendendo e sabendo que você é povo de Deus. Você não vai ser influenciado pelas pessoas e seus costumes mundanos, como o povo estava subjugado ao rei da Pérsia, o Império Persa, mas não foram influenciados pela sua cultura, pela cultura dos persas. Isso é um bom exemplo para a nossa vida no dia de hoje. O tópico 1, subtópico 3 diz, diante da porta das águas. Portanto, devia ser um local bastante movimentado, a porta das águas. Que grande reunião foi esta? Ou seja, ali o povo se juntava para pegar água e também para aquelas reuniões de conversa. A denominação da porta e a finalidade da reunião formam um significado binômio. Água e palavra. Tal comparação nos remete ao texto de Efésios 5:26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, porta das águas simboliza o quê? Quando o crente ele é santificado, purificado com a lavagem da palavra, com a lavagem da água, que é a palavra. O crente que ouve a palavra de Deus, e quando esta é colocada pelo pregador nos seus ouvidos, quando ele ouve uma mensagem, ele precisa permitir o Espírito Santo levar esta mensagem do ouvido até o coração, para que toda a impureza do seu coração saia, ou seja, o seu coração seja santificado, purificado com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é esta água de Deus que só ela purifica e limpa as mazelas da alma e do coração do ser humano. O tópico 2, ele fala da supremacia da palavra de Deus. A muralha mais importante na vida de um cristão talvez seja aquela que lhe proporcionará resistência ante as adversidades que o mundo oferece. A muralha que precisa estar mais forte, mais resistente na vida da igreja, na vida do cristão, é a muralha onde está o seu ponto mais fraco. Por isso que a lição está dizendo que a muralha mais importante na vida de um cristão seja aquela que vai proporcionar resistência ante as adversidades. Então, esta muralha do ponto mais fraco, você lembra de onde Deus te tirou? É aí que tem que ser construída a muralha semelhante àquela muralha da China, aquela muralha gigante, uma muralha resistente. A Bíblia, tópico 2, subtópico 1, o agente regenerador. Os genuínos avivamentos ao longo da história da igreja ocorreram a partir de um retorno às Escrituras Sagradas, levando o povo a um profundo quebrantamento e arrependimento. Porque a Bíblia é um agente regenerador. Regenerar significa gerar de novo. Você hoje é um filho de Deus, é uma filha de Deus. E o amanhã? Amanhã você precisa continuar sendo um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas para isso precisa haver uma regeneração na sua vida. Amanhã você vai novamente ser gerado de novo filho de Deus. Então isso é
o dia a dia na vida do crente. A importância nos traz aqui a lição da Bíblia sendo o agente regenerador. E por que a Bíblia ela regenera a pessoa? Porque a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. A Bíblia ilumina o caminho para Deus. Salmo 119, versículo 105. A Bíblia é um instrumento que o Espírito Santo usa na sua operação. Efésios 6 e 17. Porque a Bíblia, ela nos vivifica. Salmo 119 e 107. E tudo isso por quê? Porque tudo que Deus tem preparado para o homem, bem como o que ele requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte dele, quanto à sua redenção e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Por isso que a Bíblia é o agente regenerador da parte do nosso Deus. O tópico 2, subtópico 2, diz que a Bíblia também é um dos agentes de crescimento. A referência é as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus devem muito do seu crescimento ao ensino genuíno da palavra. A escola dominical, por exemplo. Os estudos da palavra através das Assembleias de Deus e de outras tantas denominações. Então isso gera o quê? Um crescimento estrondoso na obra de Deus. A Bíblia se torna um agente de crescimento por quê? Porque ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos. Jeremias 15, 6, 1 Pedro 2, verso 1 e 2. Sabemos que a boa saúde, ela aguça o quê? Apetite. Pessoa que tem boa saúde come bem. Você tem apetite pela Bíblia? Agora, veja isso. Se só tem apetite para leituras, sem procurar entender, sem aproveitar o que está lendo, você vai se enfastiar da Bíblia. Por isso, leia a Bíblia com entendimento. E como você pode crescer através da Bíblia? A revista diz que a Bíblia é um dos agentes de crescimento. A referência às Assembleias de Deus. Primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. O autor da Bíblia é Deus. Os escritores da Bíblia são mais de 40. Mas o seu autor é Deus, Isaías 34 e 16. Assim sendo, ele mesmo, o autor da Bíblia, vai revelar ela para você. Lucas 24 e 45. Segundo, leia a Bíblia diariamente, Deuteronômio 17 e 19. Fazendo assim, alimentar-te-ás diretamente da mesa divina. O crente que não lê a sua Bíblia só recebe este alimento quando alguém põe na sua boca. Terceiro, leia a Bíblia com oração. É isso mesmo. Salmo 119, 18. Na presença do Senhor em oração, as coisas ocultas são reveladas. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. Quarto, leia a Bíblia aplicando a Bíblia a si mesmo. Sabe por quê? Porque há pessoas que, na leitura da Bíblia, tudo que é bênção, conforto, promessa, elas aplicam para si. E tudo que é ameaça, exortação, tudo que é aviso, punição, maldição, aplicam para os outros. Não devemos importar mensagem para a Bíblia, e sim exportar mensagem dela, tirar mensagem dela, porque assim nós recebemos de bom grado a palavra de Deus. Muitos não recebem nada da Bíblia porque já se acercam dela com suas próprias ideias. É verdade. Com suas próprias teologias, querendo enxertar tudo isso na revelação divina. Tudo
que o homem precisa ser revelado para o homem está na Bíblia. Tudo foi revelado, tudo foi falado ou escrito, está na Bíblia. E por último, leia a Bíblia toda. Sabe por quê? Na Bíblia, nada é dito de uma só vez, e nem de uma vez por todas. Então, leia a Bíblia toda, e Deus vai te dar o entendimento. Então, assim entendemos a Bíblia como um agente regenerador e também um dos agentes de crescimento. Tópico 2, subtópico 3, fala do resgate da ênfase na autoridade da Bíblia. Ao longo do tempo, a palavra de Deus, essa Bíblia que você tem, meu irmão, já sofreu inúmeros ataques quanto à sua validação, inerrância, infalibilidade, inclusive por parte de inúmeras informações consideradas científicas e de vários filósofos. Entretanto, falsos ensinadores não têm dado atenção a esses aspectos e tornam-se disseminadores de aberrações teológicas. Infelizmente, estudar a Bíblia é bom, mas infelizmente, se não tiver autodomínio, domínio próprio, direção do Espírito, as pessoas se tornam distantes da Bíblia, porque vão disseminar muitas aberrações teológicas. Por que é que a teologia da prosperidade ela é combatida pela Bíblia? Veja bem, a teologia da prosperidade ela existe, mas não é para esse tempo. Nesse tempo, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, o tempo da igreja, enquanto a igreja for igreja, não é para ter prosperidade, é para ter aflições. Por quê? Porque o mundo é inimigo da igreja. O mundo não quer ser igreja, o mundo persegue, taca fogo em crente, mata crente de todas as formas, lança o crente nas arenas. Como é que vai haver prosperidade na vida do cristão, sendo que há uma perseguição terrível contra a palavra de Deus que está dentro do crente? A prosperidade, ela é para quando Jesus vier e reinar no ano milenial, no tempo milenial. Vai ter 1000 anos de Jesus reinando, e assim Isaías, a Bíblia, Apocalipse fala que ali haverá sim a verdadeira prosperidade para o povo de Deus, porque Jesus será o líder maior. É Jesus. Jesus vai reinar sobre toda a humanidade durante 1000 anos. E num reinado desse, com certeza vai haver toda aquela prosperidade que se vê na Bíblia. Mas nos momentos de hoje, de ontem, hoje e amanhã, enquanto Jesus não arrebatar a igreja, meu irmão, minha irmã, é uma aberração teológica prometer, explicar, ensinar prosperidade para os crentes neste mundo de perseguição, neste mundo que as pessoas odeiam a Deus e a Jesus de todas as formas. Então nós temos que entender o seguinte: Deus, Ele tem trabalhado na vida dos seus. Deus, Ele tem trabalhado na vida de todo o seu povo. Tudo que nós recebemos no dia de hoje, consideramos como bênção de Deus. Deus não vai permitir nenhum do seu povo ser destruído. Nenhum do seu povo ser disseminado. Embora há alguns escolhidos e permitidos até por Deus para morrer em nome de Deus, assim como houve em toda a antiguidade. No tempo de Daniel, foi mortos muitos sacerdotes em nome de Deus. Eram homens de Deus e mataram. No tempo após Jesus, dos apóstolos, muitos foram queimados vivos em nome de Deus. Até hoje, muitos estão aí sendo degolados em nome de Deus. Talvez você não seja um desses, mas tem muitos. Então, como é que vai haver prosperidade para mim? Como que Deus vai dar toda a prosperidade para mim? Todo o conforto para mim? O melhor desta terra para mim hoje? Se há irmãos meus, filhos do mesmo Deus que eu,
pagando com a própria vida pelo nome de Deus, sendo perseguido pelo nome de Deus. Isso seria uma injustiça da parte de Deus, se essa tal prosperidade da teologia prosperidade fosse para os dias de hoje. Isso é um engano, uma aberração teológica. É claro que as pessoas, todo ser humano, espera o melhor de Deus. O melhor que Deus tem para o tempo da igreja, o tempo da graça, que é o hoje, é só a salvação da sua alma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas são acrescentadas. O que significa isso? Deus só vai acrescentar o que você necessita. Deus não vai acrescentar o que você quer, mas o que você precisa. Isso se define a prosperidade do Senhor para os tempos de hoje. Então, meus amados, resgate da ênfase na autoridade da Bíblia. A Bíblia começa a perder autoridade por causa dessas aberrações teológicas. Por que é que existem mais pessoas fora da igreja do que dentro, servindo a Deus? Porque foram enganadas com falsas profecias e promessas. Profecias que até existem na Bíblia, promessas que até existem na Bíblia, mas para um outro tempo. Ou o que aconteceu no passado. Deus é o mesmo, Ele pode fazer o que Ele quiser no dia de hoje. Só que o Golias de hoje não é igual o Golias do tempo de Davi. O Golias de hoje já é uma outra situação. É um outro gigante. Porque os tempos mudam, só Deus que não muda. Então existe muita gente triste porque entraram nesse caminho do engano, pensando que iam prosperar financeiramente, materialmente. E quando foi provado, não aguentou a prova. Aí se espantou com Deus, se assustou com o Evangelho. Aí aborreceu Jesus e está fora hoje, e só um milagre para retornar aos caminhos do Senhor. O ponto 3, meus amados, fala do cuidados prévios e as comemorações. Era muito importante que o povo celebrasse consciente dos propósitos da festa, pois Deus estabeleceu as festas visando, entre outros objetivos, que o povo não esquecesse dos seus feitos, uma oportunidade para ensinar os filhos e levar Israel a permanecer confiando na providência de Deus. Então haveria o quê? Muitas festas, o povo judeu é festivo. E até hoje a igreja do Senhor gosta de festa. Mas aquilo tinha uma referencial, aquilo tinha um objetivo. O objetivo era, primeiro, não esquecer do passado, de onde Deus tirou os feitos de Deus. Ponto 3, subtópico 1 diz, comer e beber do melhor que tiver. O povo estava experimentando a ápice de suas emoções pelo impacto produzido ao ouvir e entender as palavras da lei. O povo estava feliz, porque voltaram novamente a compreender a vontade de Deus e desfrutar das promessas do Senhor. A explanação da palavra de Deus despertara nos presentes, quer dizer, nas pessoas ali que ouviam, uma experiência há muito esquecida. É interessante observar como nossa alma se deleita e nosso espírito fica mais alimentado ao final de um culto de adoração a Deus, no qual sua palavra é pregada, gerando em nós atitudes de mudança. Então a palavra de Deus, ela não é para acalantar o coração, é para confrontar. Em todo lugar que estiver sendo pregada a palavra de Deus, você precisa ser confrontado por ela. Se você não for confrontado, Deus não está falando. Porque quando você é confrontado, esse confronto vai gerar o quê? Atitudes de mudança. Lugares que as pessoas entram de um jeito e saem do mesmo jeito que entrou, não houve impacto da palavra. Não houve voz de Deus. Para aquela pessoa, não. Talvez até Deus falou, mas aquela pessoa não permitiu a palavra causar impacto e mudança na sua vida. E é muito bom quando você está num culto de adoração e a palavra de Deus é pregada e você recebe ela como sendo de Deus. O tópico 3, subtópico 2, ele fala de repartir com os que nada prepararam. Nos dias festivos, os judeus tinham por hábito promover eventos regados a muita comida e bebida. Porém, o costume não parava por aí, porque eles praticavam também a generosidade ao enviar presentes aos seus concidadãos. Então,
Claro que nem todos tinham condições de ir ao templo para fazer a festa, participar. Mas aqueles judeus que estavam ali, eles eram fartos, a colheita, as festas da colheita. Então, por mais que tinha ali abundância de tanta comida e fartura, eles lembravam daqueles concidadãos que precisavam daquele alimento. Você sabe o que a revista quer dizer, o que Deus quer falar como lembrar dos concidadãos? Isso não quer dizer que você, numa festa da sua igreja, que tem abundância de alimento, você venha só alimentar os seus, o da mesma igreja, da placa de igreja. Não é isso. Ser concidadão e lembrar dos concidadãos é mesmo que o seu vizinho, o seu parente, o seu pai, a sua mãe congreguem em outra denominação, você tem que levar alimento para ele, você tem que abastecer ele, você tem que repartir com ele. Aquela parábola do bom samaritano, ela é um princípio de humanidade. Humanidade. Nós sabemos que o fariseu lá, ele chega para testar o caráter de Jesus, não é? E ele, sabendo das Escrituras, Jesus perguntou, quando você lê, o que é que você entende? Aí ele entendia. Só que ele faz uma pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus, sabiamente, ele usa termos conhecidos daquele homem. Jerusalém, Jericó, o homem que descia de Jerusalém. Pelo mesmo caminho descia um sacerdote, quer dizer, descia um irmão que congregava na mesma igreja daquele homem que foi espancado, que caiu, que desviou, que não aguentou a prova, daquele que não teve apoio. Então desceu um sacerdote, um homem da mesma igreja, mas passou por longe. Depois desce um levita, que é da tribo de Levi, Jesus falando, a lei, significa lei. Jesus estava querendo dizer que todas as verdades pregadas ali naquele contexto, naquelas sinagogas, não era o suficiente para salvar ninguém. Por isso que Jesus usa o levita. Isso nos dias de hoje significa homens que pregam bondades, tantas bondades, amor em cima dos púlpitos, mas o que eles pregam a respeito de amor e bondade não é suficiente para socorrer o irmão que está caído, longe, triste, abandonado, a família que está desamparada. Esse é o contexto. Aí Jesus diz que aparece um samaritano. Quem sabe aquele homem que estava questionando Jesus se espantou, porque ele já ficou sabendo que os crentes da igreja dele não acudiram o irmão da mesma igreja. Agora aparece um samaritano, ou seja, alguém de outra denominação, um católico, um budista, um espírita, e é esse que vai ajudar o irmão que está caído. Então, quando Jesus trouxe essa parábola, era para explicar o princípio da humanidade. Aquele samaritano, ele não olhou naquele judeu caído uma placa de judaísmo. Ele não olhou uma placa de Moisés. Ele olhou um homem humano, um ser humano. Então, amar o próximo é você amar as pessoas como ser humano. Infelizmente, as pessoas não querem nem conversa com outro irmão que congrega em outra igreja só porque a placa é diferente. Misericórdia. Então, meus amados, as festas dos judeus, elas tinham esta índole, este objetivo, repartir com os que nada prepararam. Veja só o ponto 3, subtópico 3, dia consagrado ao Senhor. Nenhuma festa dita cristã valerá a pena se o personagem principal da adoração, isto é, Deus, for deixado de fora. De nada adianta uma programação extensa e às vezes bastante dispendiosa se não for movida por uma íntima apresentação dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Então, nenhuma festa. Hoje o que mais se tem nas igrejas é festa. A pergunta é, Jesus está nela? Quem é exaltado nas festas? Os casamentos, por exemplo. Será que Jesus realizaria aquele casamento com aquele tipo de roupa da noiva, com aquele tipo de roupa dos padrinhos, com aquele tipo de discurso?
Será que foi feito um apelo? Porque ali, principalmente em casamento de cristão, vai muitas pessoas que não são cristãos. Será que foi oferecido Jesus para aquelas pessoas? Será que aquele casamento ali está sendo pregado mediante a palavra de Deus para que o povo desperte e deseje ter um casamento assim também na presença de Deus? E aqui diz que nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em todas as nossas festas, ela tem que ser movida por esta íntima apresentação. Infelizmente, não está mais nos clubes onde são feitas festas. Agora é na própria igreja que as pessoas se vestem para mostrar o seu corpo. É vitrine de loja, de shopping, as igrejas. Mostrar o sapato, a roupa, a gravata, o terno, o corpo. Infelizmente, o espírito do prazer da carne chamado lascívia, isso está em Gálatas 5, a partir do 19, a lascívia, que é a insinuação sexual. A lascívia, que é a sensualidade do corpo. Infelizmente, tem contaminado muitas congregações. Eu não vou falar igreja, porque a igreja é lavada e remida no sangue de Jesus. Mas eu vou falar congregações. Local de reunião, infelizmente. E muitos líderes estão fazendo vista grossa. Mas ninguém pode escapar da visão de Deus. Meus amados, a conclusão, aprendemos nesta importante lição que, assim como o corpo físico necessita de porções de alimento sólido para sobreviver, o espírito também requer que nos alimentemos da palavra de Deus diariamente. Porque diariamente sofremos ataques. Qual é a prosperidade para os crentes? Ataques. Satanás não cansa e nem descansa de perseguir e atacar o povo de Deus. Essa é a prosperidade verdadeira, se é que podemos chamar de prosperidade. A nossa prosperidade, meus amados, está em receber Jesus como Salvador, o seu Espírito Santo em nossa vida para nos consolar, nos confortar e nos fortalecer em todos os embates da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue alegrando vossos corações e que possamos caminhar juntos, pregando a palavra de Deus. Um abraço, até a próxima videoaula, se Deus assim o permitir.